Amém. A bênção apostólica, irmãos, não é simplesmente uma bênção, não. É ensinamento. Amém? Glória a Deus. Olha bem o que Deus vai nos conceder aqui nesta noite. Ó. A bênção apostólica se encontra no 2 Coríntios 13:13. Quem quiser acompanhar aí, por favor. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, segundo, viu, irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É interessante. Segundo aos Coríntios. Glória a Deus. É uma breve palavra, irmãos, mas que nos traz um grande ensinamento. Amém? Amém. Diz assim, o apóstolo Paulo, dando a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra, a gente ouve ela praticamente todo o final do culto, né? Louvado seja Deus. Sempre, todos os cultos, até os nossos cultos na nossa igreja virtual, nós temos uma igreja virtual, viu, irmãos? Pelo celular, lá do Rio Grande do Sul. Até a nossa igreja virtual, sempre tem um pastor, sempre tem um evangelista, um obreiro para estar dando a bênção apostólica no final. Mas é interessante, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó. O que nós definimos como graça. A graça, nós definimos por graça espiritual o favor imerecido, tá? Foi um favor imerecido pela humanidade. E um fator revelador do amor de Deus por nós. A graça de Deus modifica as pessoas em sua essência. A graça de Deus, irmão, é um favor imerecido. Porque quando o Senhor, através do Senhor Jesus, quando Deus mandou o Senhor Jesus para vir trazer a graça, é igual nós vivemos agora. Nós vivemos no tempo da graça. Porque antes nós não vivemos esse tempo, né, irmão? Quando o povo de Israel, o povo antigo vivia, era o tempo da lei. Vivia no tempo da lei, vivia no tempo dos mandamentos. Aí, meus irmãos, já faz uma reflexão aí. Quem conhece os mandamentos do Senhor, quem conhece a lei, mas, irmãos, nós estamos falando de leis. As leis, no tempo de Moisés, no tempo do Antigo Testamento, ela era para ser seguida rigorosamente, certo? Tinha que ser feito mesmo. Se você tropeçasse numa lei, uma parte, você tropeçava em toda a lei. Né, irmão? Imagina hoje nós vivendo no tempo da lei. Quantos? Aqui mesmo, irmão, hoje mesmo, muitos estariam infringindo a lei. Né, irmão? Porque tinha o tempo de ir para o templo. E o templo vai para o templo para buscar adorar o Senhor. E o povo ia, obedecia. De ano em ano o povo ia levar o sacrifício perante aos sacerdotes, né? Ia para o templo, né? Louvado seja Deus. Então é assim, irmãos. O apóstolo Paulo, interessante, o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele explicando que, ele pedindo a Deus, clamando a Deus, que Deus tirasse dele um espinho na carne. O apóstolo Paulo teve um espinho na carne por muito tempo. E diz assim, o apóstolo Paulo com o espinho na carne, pedindo ao Senhor que livrasse ele daquele espinho na carne, o Senhor respondeu a ele, respondeu assim, ó, Paulo, a minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Sendo assim, a graça de Deus nos é o suficiente para nós vivermos neste mundo. Não, irmão, quem era o apóstolo Paulo? Logicamente, porque diz assim, que Deus atende as nossas orações, Deus atende os nossos pedidos de orações. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Deus atende as nossas orações. Porém, nós sabemos de uma coisa. Existe aí, porém, um condicional. Existe uma condicional. Deus só vai atender nossas orações conforme a vontade dEle. A vontade de Deus que prevalece. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo clamou ao Senhor, Senhor, retira de mim esse espinho na carne, que é muito doloroso para ele. O que é que Deus respondeu? O que é que o Senhor Jesus respondeu para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Então, irmão, a graça de Deus é o suficiente para nós vivermos nessa terra. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Olha aqui. Comunhão com o Espírito Santo, né? Que
diz que a comunhão do Espírito Santo, né? Mas antes, nós vamos ver aqui sobre o amor. Nós vamos falar sobre o amor. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus. Vamos por parte, do jeito que está no versículo. A graça de Deus nós vimos como que é. Agora diz assim, o amor de Deus é a maior força que existe, irmãos. Ele é incomparável e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. É o amor de Deus. Aleluia. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Exemplo, lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse grande amor, esse amor incondicional que veio nos trazer, louvado seja Deus, Aleluia. essa salvação. Se Deus não tivesse esse amor pela humanidade, nós não estaríamos aqui. Foi o grande amor de Deus que nos trouxe até aqui. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 136, no versículo 1, ele diz assim: dê graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tudo passa, irmão. Hoje nós comentamos, eu comentando com o irmão Zé, que hoje nós estávamos na lida aqui, irmão. Hoje nós precisaremos só de mais um homem. Hoje nós estamos precisando aqui só de mais um ajudante, só mais um homem, irmão. Porque eu, irmão Zé, imagina, irmão, eu com a coluna, que os irmãos já sabem, estou encostado pelos trabalhos por causa da coluna. Entendeu? Já estou indo no médico sexta-feira de novo. Retorno no médico. Então vocês imaginam, só está precisando de mais um irmão para pegar, né, junto ali no chifre do boi, né? Você fala no chifre do boi, né, mano? Pegar no chifre do boi, né, mãe? Pegar aqui junto, né? Então, irmãos, mas, olha, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande, irmão. Entendeu? Nós sentimos que o anjo do Senhor estava nos dando força, nos ajudando. Irmãos, existem esses mistérios, viu, irmão? Eu, pelo menos comigo, acontece casos assim. Eu já fiz coisas, irmão, sozinho, que eu não daria conta de fazer. Quando eu fui ver, o anjo do Senhor estava comigo, o anjo do Senhor estava me ajudando, louvado seja Deus. Aleluia. Foi isso sim, irmão, e o Senhor nos ajudou aqui, irmão, louvado seja Deus, foi bênção, conseguimos em nome do Senhor Jesus. Eu, irmão Zé, os dois grandes homens, né? Grande homem, glória a Deus, né? Pensa bem, juntar os dois, mas foi bênção, Deus nos deu graça, louvado seja Deus. Por isso, com o amor de Deus, o seu amor dura para sempre. Aí eu comentando com o irmão Zé, você já notou uma coisa? O senhor quer ver? Tudo passa, tudo acaba. Daqui a pouco, irmão, não tirou tudo para fora, não tirou as coisas tudo para fora para fazer as limpezas? Não foi? Foi. Depois, irmão, colocamos tudo para dentro, ajeitamos tudo bonitinho, as irmãs caprichou, organizou tudo que organização é para as irmãs, né, irmãos? Quer falar organização, as irmãs que é boa para organizar as coisas. E as irmãs organizou tudo direitinho, arrumou direitinho, tirou o pó, tirou as poeiras, tirou tudo, lavou. Irmãos, ficou bênção de Deus. Então, tudo passa, mas o amor de Deus permanece. O amor de Deus é eterno, é para sempre, irmão. Isso aqui tudo vai acabar, mas o amor de Deus jamais vai acabar. Aleluia, e agora, irmãos, Jesus. para nós vermos aqui a conclusão, a comunhão do Espírito Santo, irmão. É a comunicação. Olha, irmãos, olha o tanto que isso aqui é interessante. O que é a comunhão do Espírito Santo? É a comunicação íntima, feita com partilhamento de pensamentos, de emoções, palavras, amor. Temos que expressar nossos pensamentos, lutas, sentimentos e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós temos que ter essa ligação. Porque nós vamos ver aqui, em João 14,16, o Senhor Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Irmãos, preste bem atenção aqui, irmãos. Olha aqui tanto que a palavra de Deus. Porque nós lemos a palavra de Deus, mas temos que entrar no entendimento da palavra. Olha aqui que a palavra de Deus nos diz assim, o Senhor Jesus dizendo assim, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Por que outro? Como assim? Porque, irmãos, era Ele que estava consolando os discípulos. Era o Senhor Jesus que estava naquele momento fazendo o papel de consolador, consolando os seus discípulos. Amém? Amém. E dizia assim, e o Pai, e este nunca vos abandonará. O mundo não pode receber, porque não procura nem o reconhece. Mas nós sim, pois Ele vive
está conosco todos os dias. Louvado seja Deus. Glória a É o que o Deus. Senhor Jesus falou. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Aleluia. É assim, irmãos. O Senhor Jesus não nos abandona. Se estamos aqui, é pela sua graça, é pela sua bondade. Aleluia. E assim, irmãos, olha o que o salmista falou, o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 11, disse: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, o salmista ele falou assim: eu posso perder tudo, posso perder até o reinado, mas Senhor, não tire de mim a tua presença, não tire a presença do teu Santo Espírito da minha pessoa. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. É assim, irmão, é assim que Deus nos conduz, através de cada dia, irmão, na presença de Deus. Aleluia. É com a graça de Deus, é com o amor de Deus e com a consolação, a comunhão do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém, Que Jesus. Deus possa continuar abençoando, dando a graça, dando a comunhão com o Espírito Santo, dando o amor de Deus em nossas vidas, a cada dia, para que possamos a cada dia, irmãos, melhor nos fazermos a vontade de Deus, porque nós sabemos que somente com a graça de Deus, com o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo é que nós iremos ser conduzidos à vitória, e para aí nós Aleluia. chegaremos até o Senhor Jesus, nós iremos encontrar com Ele no dia, Glória a na presença Deus. dEle, seja descendo a sepultura, ou seja no arrebatamento da igreja, o nosso final é estarmos na presença do glória. Senhor. Glória a Deus. E tudo que fazemos, irmãos, não é em vão. A nossa vida aqui hoje não foi em vão. O Senhor, o anjo do Senhor está anotando. O anjo do Senhor está anotando, ele anota tudo de certo e tudo de errado que nós fazemos. E se estamos fazendo aqui nesta noite o certo, Aleluia. o anjo do Senhor está anotando. Louvado seja Deus. É tudo para a honra, glória, louvor e adoração no nome do Senhor Jesus. Amém? Assim agradeço a Deus, agradeço a oportunidade que a mim foi concedida. Convido os irmãos agora em nome do Senhor Jesus, estar sobre vossos pés, para estar dando